Olá, queridos iluminados, tudo bem com vocês? Rafael Branco de volta a mais um vídeo e eu recebi umas mensagens de um seguidor nosso aqui do canal, do conteúdo, e ele fez uns questionamentos e uns compartilhamentos tão interessantes que eu resolvi gravar um vídeo para respondê-lo e também compartilhar com todos a conversa. Nosso colega Luiz Rosa me mandou umas mensagens, tentou falar comigo e ele fez uns questionamentos e uns apontamentos que eu achei bastante interessante, inclusive sobre toda aquela história que a gente já conversou anteriormente em outros vídeos da história dos bastões, da evolução da ferramenta. Ele me adicionou uma boa parte nova, um novo capítulo na história relacionado à década de 80 que eu não tinha registro algum. Vou pegar meu celular e eu vou ler tudo que ele me escreveu e comentar item por item. Ele começa me cumprimentando: "Olá, Rafael", e diz: "Teu trabalho faz uma abordagem mais física da energia." Sim, eu gosto de trabalhar a energia como algo tangível e físico, como se fosse, por exemplo, uma energia elétrica. Afinal de contas, a intenção, a densidade, a presença de uma energia elétrica e de uma energia sutil, que trabalhamos na espiritualidade, na radiestesia, etc., na minha visão, são conduzidas e respeitam quase que as mesmas regras. Então, se você prevê algo elétrico-magnético, um efeito, um acontecimento em relação a esse elemento energético, você pode prever também similaridades bastante próximas da energia funcionando no plano sutil. Na sequência, ele comenta que sempre achou pouca literatura sobre bastões. Pois é, Luiz, pouca literatura é um problema que eu já venho sofrendo há bastante tempo. E quando você acha alguma coisa dentro desse pouco, você encontra pessoas contradizendo outras pessoas, teorias que são contrárias a outras que você já leu anteriormente. Então as ideias ficam muito cruzadas. Inclusive, infelizmente, vi diversas vezes pessoas criando teorias, criando histórias, inventando coisas sobre os bastões que eu acredito que tenha sido alguma tentativa de autopromoção ou promoção de um produto ou um serviço. Não sei por que essas pessoas fizeram isso, mas normalmente histórias sem fundamento algum, histórico, técnico, científico, nada. E coisas sem referência, ou seja, é muito difícil achar conteúdo e teoria sobre eles. Interessante uma parte que você cita colocar ímãs dentro de um bastão Atlante para potencializar. Eu tenho um vídeo antigo, vou colocar para vocês aqui no card, que trata disso, de uma experiência que eu fiz de colocar um ímã de neodímio. Não é um ímã normal, foi um ímã de neodímio. Neodímio é um elemento muito novo, recém-encontrado, que foi adicionado na tabela periódica há pouco tempo, e ele é um metal da parte que eles chamam de materiais da Terra Nova. São materiais não tão difíceis de ser achados, mas com propriedades um pouco diferentes de materiais antigos que eles já conheciam. O neodímio, ele é um caso, ele é um metal que ele ganha magnetismo, ele pode ser imantado, porém ele tem um problema bastante grande. O neodímio, ele é explosivo. Então, mesmo eu tendo feito testes, coloquei o ímã dentro de um bastão, o resultado foi 0. O bastão continuou trabalhando e ampliando da mesma forma do que se não estivesse o ímã lá dentro, ou seja, não houve alteração da sua natureza sem nada dentro. E ainda eu levei em consideração que o neodímio, se ele for partido e ele gerar pó, esse pó pode ser explosivo. Então, para não gerar algo perigoso, eu cancelei completamente a teoria com o ímã de neodímio. Mas eu sei de pessoas que já fizeram testes com ímãs normais, que não tem o problema explosivo. Vou comentar mais pra frente porque eu sei que tem um parágrafo seu que cita isso. E aí ele compartilhou: "Na década de 80, comprei um bastão Atlante e abri a tampa." Ele pegou um bastão Atlante e a tampa de trás ele retirou. E dentro tinha algodão e um ímã pequeno, quadrado. Deixa eu comentar com vocês sobre isso. Muito obrigado por esse compartilhamento, Luiz. Porque eu tenho histórico de pessoas que operaram bastões na década de 90. Mas eu nunca conversei com alguém que me expusesse uma situação que aconteceu em 80. Eu nasci em 1980, eu era uma criança na década de 80, e eu lembro de ter visto os bastões apenas na minha juventude, ou seja, na década de 90. Então aqui existe uma afirmação do Luiz que na década de 80 os bastões Atlante já existiam, porém quando aberto eles tinham um algodão e um ímã dentro. Por quê?
Lembrando que o espiritismo e o espiritualismo em geral são muito fundamentados nas teorias de Kardec, que era um pseudônimo, pois seu nome na verdade era Hipólito. Kardec, que faleceu em 1869, uns 10 anos antes tinha feito as publicações dos seus livros mais famosos, dos médiuns e dos espíritos. Então nós estamos falando hoje de livros que têm um pouco mais de 160 anos de idade. Por exemplo, o Livro dos Espíritos tem 164 anos hoje, em 2021. Num vídeo anterior, o vídeo que eu comentei sobre a história de Bovie, eu comentei sobre o início do século XX, onde a ciência era moda, todo mundo queria usar a ciência para autopromoção. A tendência da ciência estar em moda, na verdade, já era uma coisa que vinha desde a época da Revolução Industrial. Passou o século XIX também em alta, então todo mundo queria ser inventor. Toda vez que você tinha uma nova teoria, para você ganhar notoriedade, você precisava de alguma forma prová-la cientificamente. Assim o mundo teria olhos para você, para sua pesquisa, e assim você poderia continuar e até ser famoso. Foi neste caminho, por exemplo, que o antigo biômetro de Bovie apareceu, que ele queria provar cientificamente que eles eram capazes de prever doenças e afirmar que as pessoas tinham, por exemplo, câncer ou tuberculose. Lembrando que radiestesia não é ciência, é uma paraciência, e eles não conseguiram fazer tal prova científica. Mas dentro dessa teoria toda, o que acontecia? Era muito comum no meio espiritualista em geral, no século XIX e início do século XX, e sinceridade isso veio até a década de 80 e 90, a utilização do algodão. Por quê? O algodão, ele é um material muito relacionado à saúde. Você limpa um ferimento com algodão, você usa o algodão para cauterizar, limpar. Ele é um objeto estéril, ele é branco, tem todo o conceito da leveza, a questão do algodão nas roupas. Então existe toda uma teoria em volta do algodão. E espiritualmente, sinceridade, eu não acredito nas capacidades mediúnicas curativas do algodão, porém a expressividade que ele gerava no psicológico das pessoas daquela época, sim, influenciavam muito os resultados que vocês estavam buscando. Então era muito comum a pessoa ia passar por uma cirurgia espiritual sair com um band-aid e um algodãozinho com uma gota de álcool. Algo aconteceu na região? Não, mas era uma forma de você fisicalizar uma ideia e fazer com que a pessoa acreditasse que algo aconteceu. Ela tinha algo físico colado nela, ela tinha um algodão que ela via sempre em hospitais, em cirurgias, tinha o cheiro de álcool, então ela se sentia cuidada. O algodão também foi usado de diversas formas, né? Nós temos aí um caso muito famoso com o uso do algodão, que é o fenômeno do algodão, que acontece no interior de São Paulo. Não vou esticar sobre isso, se vocês quiserem pesquisar, Dona Edelarzil, fenômeno do algodão, pesquisem. Inclusive a Umbanda, eu já vi terreiros de Umbanda que fazem certos tratamentos que simplesmente depois eles pegam e eles passam um pouquinho de algodão, um álcool nos braços da pessoa, na testa, um riscado, e usam aquilo como um pincelzinho e fazem um certo ritual, normalmente com álcool, tá? Por que do álcool? Pelo mesmo motivo de ser estéril, limpeza, o cheiro. Então você ativa todos os sentidos da pessoa, visual por ver aquilo acontecendo, olfativo por estar sentindo, tudo isso é ativado. Então tudo que você crê, você plasma, se você plasma, você materializa, se você materializa, acontece. Então se o algodão tornou-se tão importante na época, poxa, por que não pegar um bastão desse? Poxa, já que é tão importante, coloca algodão dentro. Legal, as tampas que eu coloco nesses bastões, eu soldo elas estão presas, não dá para abrir. Aqui dentro só tem uma bobina de cobre que eu coloquei, não coloco algodão. Mas pode ser interessante para algumas linhas de pesquisa, com certeza. É errado? De forma nenhuma. Eu desaconselho? Também não. O que não faz mal, no mínimo bem, pode começar a fazer. Então, agora sobre o ímã, eu acho muito curioso o lance do ímã. Seria uma teoria de que o ímã, ele inclusive foi usado diversas vezes também na história, etc., como um ponto de potência magnética. Se você está trabalhando o magnetismo de uma pessoa e você quer incentivar aquilo fisicamente de alguma forma, é muito simples, é só dar um ímã na mão da pessoa. Você fisicalizou a energia, olha assim, tá esse ímã que está aqui na sua mão, olha, é um ímã, pega um outro metal, olha, ele gruda. E você cria assim um âmbito, mas sinceridade, um ímã sozinho dentro de um bastão, eu já fiz os testes, como eu falei, e não mudou absolutamente nada. O bastão continuou operando exatamente igual. Fiz o bastão, coloquei uma tampa sem soldar, coloquei o ímã, fiz as medições,
pêndulo, tá, testes, tirei e eles eram exatamente iguais. Sendo sincero, foi a minha experiência. Ele também elogiou a ideia que eu sempre discuto e comento aqui, que é o que eu acredito, que o bastão não tenha a própria energia, ele não gera energia, ele amplia a nossa energia. Um bastão parado na mesa, ele não faz nada, ele apenas começa a trabalhar quando ele é empunhado por alguém. A minha energia é potencializada por ele, ele é um ampliador do que eu desejo emanar de bom. Se ele fosse o próprio gerador de energia, pô, seria fácil. Você comprava uns 10 bastões, colocava os 10 apontados para você e você ficava ali como se estivesse tomando sol. Bronzeamento artificial energético, que não é o caso. Já li em algum lugar na internet que usamos um zapper e usamos um bastão Atlante, potencializamos o seu uso e emissão. O zapper ele é um aparelho eletroeletrônico que através de pontas de cobre propõe magnetismo. Nada mais é do que um aparelho que você liga na tomada e ele gera magnetismo. Ok, legal, não há nada de místico nisso, é ciência pura. Do mesmo jeito a eletricidade da câmera que está me filmando, ok? Não tem nada de errado e ruim. Mas eu não que eu seja contra, mas não é a minha linha de trabalho. Existe dentro da radiônica, principalmente, muitos aparelhos eletroeletrônicos para medições ou mudanças vibracionais que eu julgo desnecessários. Eu não gosto de trabalhar com nenhum aparelho que seja ligado em tomada, que tenha pilha ou que tenha lâmpadas. Por quê? Porque radiestesia nasceu em um período que nem energia elétrica existia. Se eles já faziam tão bem feito naquela época que nem eletricidade eles trabalhavam ainda, por que eu tenho que inventar artifícios modernos para ficar fazendo esse tipo de trabalho? Alguém pode me questionar, mas o mundo evolui, Rafael, por que você não segue também? Porque da mesma forma que a tecnologia pode me dar alguma coisa positiva e futurista ou até revolucionária, pode ser usada para me enganar. Se eu pegar um multímetro e colocar aqui, eu engano todos vocês fazendo leituras erradas sobre o que ele está me falando. Eu já fiz esse teste em palestra e eu enganei 32 pessoas. E depois eu contei para elas, é claro, porque eu não sou mentiroso. Mas é muito fácil você pegar um aparelho que ninguém sabe o que é, fazer ele movimentar uma agulha e você falar, olha, você está vibrando a tanto. Não. Infelizmente ainda não temos um aparelho capaz de medir isso. Qualquer tentativa para mim, não é correto. Ele comenta, encontrei uma frase sobre bastões de ataque. Bastões de ataque da cor preta. Mas nada relacionado aos seus elementos ou formas de construção. Atenção, eu desconheço completamente qualquer bastão de ataque. Eu em um vídeo passado usei um termo sobre combate, mas não é o bastão em si, é quando você se assume na sua espiritualidade como eu vou combater o mal, eu vou ajudar pessoas, você se propõe a ir ao combate. O combate à escuridão, para auxílio do bem. Eu não sei se o que eu falei em um vídeo tem relação com isso, mas bastões de combate e pretos eu não conheço. Eu admito para vocês que eu estou fazendo um teste com um bastão usando quartzo fumê, que é uma pedra preta. Sim, mas eu não acredito de forma alguma que esta seja uma fórmula para um bastão do mal, de ataque. Eu até não gosto de usar essa palavra porque eu acho que não cabe nem com o trabalho que é feito por vocês e por mim, nos meus vídeos. Ataque é sempre algo visto como negativo. Então você repele ataque, você não faz ataque. Tenho um bastão Atlante e um Dorje. O Atlante foi comprado numa empresa que produz, que eu, sinceridade, não sou muito fã do material que eles fazem, mas não vou nem falar o nome deles, deixa pra lá. E eu comprei um Dorje do Sérgio Nogueira. Sérgio Nogueira, se não me engano, que você tá falando, é aqui de Praia Grande. Conheço ele, trabalho seríssimo. Era o filho dele que fazia bastões, infelizmente não faz mais há algum tempo. E aí ele comenta que ele é todo lacrado e se energiza quando deixa em cima de um laptop, por exemplo. Assim, eu entendo o conceito da energia de um laptop, que nada mais é que, mais uma vez, eletricidade e magnetismo funcionando através de um aparelho eletroeletrônico, e você pode ter a sensibilidade que seu bastão está se carregando desse magnetismo, mas esse magnetismo não é positivo. Não é. Os orgonites, inclusive, são ferramentas que são construídas e foram desenhadas, desenvolvidas para combater esse tipo de emanação magnética. Nociva. Ondas de rádio, ondas de TV, redes Wi-Fi, tudo isso gera uma emanação magnética no seu corpo que é negativa.
Então quando a gente trata da energia de um bastão, de um trabalho, de uma egrégora, eu não estou falando de energia elétrica, magnética da tomada, da parede, eu estou falando do que você vibra, do que você plasma, do que você quer exteriorizar, o como e por onde você quer ajudar pessoas ou a si mesmo. Lembrando que o a si mesmo é uma autoaplicação, né, e etc. Mas assim, essa coisa de um... Eu já li uns absurdos, eu já li absurdos desses em livros de que pedras precisam ser carregadas. Pedra não é bateria, gente. Nunca foi e nunca vai ser. Pedra é um mineral. Ela tem as suas propriedades magnéticas e energéticas pela própria natureza dela, mas não é nada criada pelo homem e não precisa recarregar. Do mesmo jeito que um bastão perto de algo eletroeletrônico, eu evito os meus. Se meu bastão fica do lado do meu celular muito tempo, eu descarrego ele encostando na parede, colocando no chão, soprando e tal, porque aquela energia é uma energia descontrolada. Não vou dizer que é ruim, mas é uma energia que eu não controlo. Se eu não controlo, como eu vou garantir que ele vai colocar isso para alguém de alguma forma positiva? Não, eu neutralizo e eu coloco e aplico o que eu estou vibrando, o que eu quero para aquela cura, para aquela pessoa, para a melhoria de uma situação e etc. Muitas vezes também, comentando sobre o caso, eu vejo teorias por aí de pessoas que fazem orgonites, etc., que as pessoas cismam, teimam em falar a frase limpam energias negativas. Eu acho muito complicado, porque limpar energias negativas significa que algo tem uma inteligência tamanha a ponto de selecionar o que é bom, o que é ruim e só levar embora o que é ruim. Eu não penso dessa forma. Ele limpa energias, ponto. Se algo é feito para neutralizar alguma coisa ou algum lugar energeticamente, ele leva tudo embora. Ele leva tudo para transmutação, o que é bom e o que é ruim. Você deixa a sala vazia, você limpa. Faz até eco quando você fala. Limpa tudo, não tem energia mais alguma. Só que aí cabe a você, usando as suas ferramentas, o seu conhecimento, criar, plasmar energia positiva para recolocar e ambientar o lugar, a pessoa e etc. que você está fazendo o trabalho. Então toda vez que eu vejo limpam, filtram energias negativas, não é minha linha de pensamento. Limpam e filtram todas as energias. E ele termina me agradecendo, pedindo dicas e etc. Me deu o e-mail dele para entrar em contato, então assim eu não preciso nem te mandar e-mail. Já está aqui um bate-papo sobre tudo que você escreveu. Muito obrigado pelo compartilhamento. Adorei saber sobre bastões com algodão dentro. Que legal. É uma história, né? Eu, crendo nisso ou não, fez parte da evolução da ferramenta. Alguém produziu assim, então essa pessoa tinha lá a teoria dela e o propósito dela. Gostaria de conhecer, gostaria de ouvir, mas nem sempre a gente consegue ter acesso a todas as informações. Dito lá no início, literatura é muito difícil, coisas do gênero. Então compartilhei com vocês essa conversa, coloquei meus pontos de vista, lembrando sempre, por favor, eu não sou dono da verdade, ninguém é obrigado a concordar com tudo que eu falo, e sempre que eu coloco aqui são coisas dentro da minha lógica e do meu jeito de pensar, então pode alguém discordar de mim e simplesmente comentar, Rafael, desculpa, eu não concordei com aquilo. Super respeito, que bom que temos pessoas que pensam sempre diferente, porque isso é o fundamento e o caminho para a evolução, questionar sempre. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço, até um próximo vídeo e como eu sempre digo no final, sejamos todos luz.